agradecer a professora Patrícia novamente por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer a todo mundo que está aqui nessa quinta-feira, não sei como vocês estão, mas aqui em Santo André, gente, pelo amor de Deus, está muito frio. Então, queria agradecer a todo mundo que está participando aqui da nossa primeira jornada. Agradecer a professora Simone, que organizou, e aos monitores que estão aqui ajudando a gente. E dizer que essa é a primeira jornada de estudos linguísticos, mas não a última. Então, a gente está muito orgulhoso de ter organizado isso tudo para vocês e espero que todo mundo aproveite. Obrigada. E vamos lá, passo a palavra para a professora Patrícia, mas acho que antes a Luísa vai apresentá-la, certo? Sim. Desculpa que eu estava abrindo aqui o CNPq e tem aquele CAPTCHA aí. Eu estava apanhando aqui, desculpa. Então, Patrícia Pereira Bertoli é professora associada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Instituto de Letras, Departamento de Línguas Anglo-Germânicas, setor de inglês, doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Em 2009, parte da pesquisa de doutorado foi desenvolvida nos Estados Unidos, no Mississippi State University, com apoio da CAPES, de março a novembro de 2009. Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC São Paulo, professora visitante na UFMG, área de concentração de ensino de inglês para fins acadêmicos. Mais de 30 anos de experiência no ensino superior na área de letras, atuando principalmente no ensino de língua inglesa e formação de professores em níveis de graduação e pós-graduação, seguindo os seguintes temas: inglês, ensino, linguística de corpos, letras de música e ensino de língua estrangeira, e ensino de inglês instrumental. Então, passo a palavra. Muito obrigada, Patrícia. Oi, gente, boa noite, obrigada por estarem aqui, né? Esse é uma biodata bem de Lattes mesmo, né? Eu preparei aqui um bate-papo com vocês, então, se vocês quiserem me fazer pergunta no meio, assim, né? Eu trabalho com formação de professores há mais de 30 anos, e faz 13 que eu estou aqui na UERJ, né? Mas eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. E eu tenho trabalhado bastante com a questão de lexicologia. Então, eu vou compartilhar, que eu fiz um slide, né? Acho que fica mais legalzinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é. Aqui. Vocês estão vendo? Agora é aquela coisa, se eu olho aqui, eu não vejo vocês, né? A gente está vendo, está perfeito. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Tá. Eu fiz a apresentação toda em português, depois até estava falando com a Simone que eu podia ter colocado os exemplos em inglês. Mas acho interessante porque a gente consegue fazer uns paralelos entre o inglês e o português. Eu sempre gosto muito de fazer isso, porque quando eu estou ensinando os meus alunos, assim, sempre tem uma questão de a pessoa achar que isso é uma exclusividade da língua inglesa, mas não é. Muitas coisas acontecem em todas as línguas, né? Pelo menos nas que a gente conhece, né? Então, assim, o tema de hoje é o que é saber uma palavra. Aí, assim, antes de eu começar, eu queria que vocês pensassem e anotassem aí, assim, por exemplo, qual que é a sua palavra favorita em português ou em inglês? Sei lá, pode ser por qualquer motivo, não importa. Né? Por exemplo, eu adoro a palavra, em inglês, eu adoro a palavra oblivious, porque eu gosto do som dela, né? E vou dar um minutinho assim para você anotar aí no seu cantinho o que é que você sabe sobre essa sua palavra favorita. Porque eu vou perguntar depois no fim de novo, tá? Assim, você não precisa me contar qual é a palavra.
Eu escrevi no chat. Não, tudo bem, não tem problema. A Zeitgeist, Tá. gostei. Sim, mas assim, o que que você sabe sobre ela é uma coisa para você pensar, assim, um pouquinho antes de eu começar a falar assim. Você pode anotar, e só para ver se depois as coisas que você sabe sobre essa sua palavra favorita vão se encaixar com essas coisas que a gente vai conversar hoje. Né? Porque eu tô falando sua palavra favorita porque eu acho que é uma coisa assim bem legal. Eu sempre lembro que tinha um programa que era Inside the Actor Studios, e aí tinha uma entrevista e o cara fazia essas perguntas, ele perguntava assim, né? What's your favorite word in English? And what's your least favorite word in English? E aí a Tina Fey respondeu a mesma palavra para as duas, que era mom. Né? Tipo, ela adora mãe, mas assim, é a melhor palavra, porque se ela adora ser chamada de mãe, ao mesmo tempo é a pior palavra, né? Porque quando seu filho te chama, é porque tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então, assim, achei bem legal. Mas mom não é a minha palavra favorita. Ah, tudo bem, pode ser uma palavra que você acha que você conhece bem, né? Que José Eugênio colocou aí que não tem uma favorita. Talvez nunca tenha pensado nisso. Pode pensar uma que você mais detesta também, sei lá. Né? Bom, então, vou lá. Deixa eu vir aqui. Peraí, só trabalhar. Então, esse aqui é o outline da bicho, com um pedaço aí da nossa apresentação, né? Mais ou menos o que eu vou falar hoje, aqui, nessa ordem aí. Então, eu só quero, primeiro eu vou começar assim falando que a gente está falando de palavra, né? Então, na nossa área, palavra é léxico, e a gente tem duas áreas que estudam o léxico, né? A gente tem a lexicografia, que é as pessoas que fazem dicionário. E que é super importante, né? Porque a gente vai buscar no dicionário os significados, os usos, etc., né? Mas tem uma questão da lexicologia, que é o ramo da linguística que estuda a palavra assim, em termos de simplicidade e complexidade, morfologia, semântica, etimologia, sintaxe, e aí vai, né? E eu quero puxar para a área da lexicologia, para a gente entender o que é uma palavra, né? O que é saber uma palavra. Então, vamos começar com isso. O que é que são palavras, né? Então, é por meio das palavras que etiquetamos nossas representações de mundo. Aí ontem, ó, eu peguei, dei um Google aí na palavra cachorro e na palavra cão, né? Aparece a mesma coisa, né? Em termos de imagem, né? As imagens são muito parecidas, mas interessantemente não são as mesmas. Aliás, tem uma mesma, né? Que esses cachorrinhos filhotinhos aí apareceu a mesma imagem, né? Então, a gente pode pensar, bom, cão e cachorro é a mesma coisa, né? Será? Né? E como é que a gente faz com esse cachorro? E olha essas expressões, por exemplo, ó. Aquele cara é um cachorro, ele trabalha para cachorro. Estamos matando cachorro a grito. Ele está no mato sem cachorro. Ou quando faz o cão. Ela teve uma vida de cão. Tive um dia de cão. Cão que ladra não morde. Tô com uma fome de cão. É interessante pensar, né, que nas imagens são só coisas fofas, né? O cão, o pet, né, aquela coisa. Mas aí, de repente, quando eu uso o cachorro e o cão num sentido figurado, já aparece uma coisa ruim, né? Sem contar o cachorro quente aí, né? E tem até o coitadinho do cão chupando manga aqui, que nem é tão feio assim. Mas, interessantemente, não dá para eu falar o cachorro chupando manga, ninguém fala isso, né? Ou tô com uma fome de cachorro, ou ele tá no mato sem cão. Então, embora essas palavras, né, nos ofereçam essas mesmas imagens, que sejam, então, sinônimos, vamos dizer assim, elas não são sempre sinônimos, né? Então, o que é uma palavra, né? O que vocês pensam, assim, ó, uma unidade de significado? Em termos de, por exemplo, você vai lá no Word, lá no processador de texto, ele conta as palavras, então quando ele conta as palavras, ele põe lá que uma palavra é um monte de letra que tem um espaço antes e um espaço depois, né? E assim ele conta as palavras, né? Por isso quando você vai lá e fala, tem 300 palavras, 500 palavras esse texto, tal, né? Mas vamos ver, ó. Quantas palavras há em cada linha aqui? O que vocês acham?
Tipo, vocês acham que chuva é uma palavra ou duas? Tem alguma aí que vocês acham que são duas palavras, que é uma palavra? Me falem, o que é chuva? Chuva cabe nessa definição, assim, né? Por exemplo, é uma unidade de sentido e tem um espaço antes, um depois, é uma palavra, né? E guarda-chuva? O que é 5, Simone? Não entendi. A primeira eu achei que tinham 7, porque eu contei guarda e chuva. Aí depois eu achei que tinham 5, porque eu contei Não, mas guarda-chuva. só se eu. Não, eu só pensei assim, não os caracteres, se é uma palavra ou se é duas. Por exemplo, se você for estudar, você vai falar assim, ah, guarda-chuva é uma palavra. Ou são duas É, palavras? uma. Uma só. E d'água? D'água é difícil, hein? Eu fiquei pensando que d'água é meia palavra. Meia palavra. É É porque você metade vê. da palavra. E em inglês tem um monte, né? Porque você pega, tem let's, it's, tem os possessivos. E aí, quando você pega uma palavra assim, a gente tem poucas abreviações desse tipo em português, né? Por exemplo, de d'água. Mas como é que a gente, assim, let's é uma palavra ou duas? Se você pegar naquele conceito de que tem um espaço aqui e outro ali, é, né, é uma só. Deixa eu ver, a Estela disse. Ai, peraí, deixa eu abrir aqui que eu não consegui ler tudo. Diria que o preconceito tem duas palavras dentro de uma, pré e conceito. É, tá vendo? Não é tão fácil quanto parece. Não é assim. Por isso que é interessante, assim, eu vou ao longo da apresentação, eu vou falando para vocês assim, como é que é essa questão do porquê que é relevante, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, eu não pus a resposta. Isso era uma coisa para a gente pensar. Até pensar assim, como é que você vai ensinar para o seu aluno? Por exemplo, ó, porque pré-escola, o prefixo está separado, mas o preconceito está junto. Então, é uma palavra só. Ou não, né? Então, mas o que acontece? Então, por isso que é importante a gente saber sobre a palavra, porque assim, as palavras, elas são formadas, né? Então, assim, eu pus uma lista das coisas que tem em português aqui, mas tem outros jeitos de formação de palavras também, né? E em inglês tem, porque a gente tem umas palavras tipo, mais modernas, tipo blog, vlog, né? Coisas assim que são junções. Mas, ó, em português a gente tem palavras justapostas, tipo couve-flor, que pode ser separada por hífen ou passatempo, né? Tem aglutinação, quando você tem plano alto e vira planalto, né? Água, ardente, aguardente, né? A gente tem umas derivações, por exemplo, também. Ó. Você tem a palavra feliz, que vira infeliz, que vira felicidade, infelizmente, entristecer. Ou que reduz, por exemplo, ataque é de atacar. Ou quando tem uma derivação imprópria, por exemplo, um verbo vira um substantivo, tipo o jantar, né? A gente tem umas reduções, sigla, acrônimos também. Em inglês tem muito mais que português, né? Mas, por exemplo, foto, que vem de fotografia, moto de motocicleta, ou a UERJ, por exemplo, né? Que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? ONU, ou Petrobras, que é petróleo brasileiro, né? Eu acho bem legal, assim, que em inglês essas palavras viram até verbos, assim, né? Você pode falar que a pessoa morreu de overdose, a gente pode falar daquela OD'd, né? O OD, overdose, que você já usou ali, e aí põe o ED, pronto, virou verbo, né? Não dá para a gente falar em português overdosou, né? O negócio fica esquisito. Né? Essas são as coisas que eu amo no inglês, assim, que eu acho sensacional. Então, assim, é importante a gente saber. A gente não precisaria saber os nomes. A gente, nós que vamos ser professores, é interessante que a gente saiba a nomenclatura. Mas os nossos alunos não precisam saber que é uma derivação, que é uma composição, que é uma redução, que é um acrônimo. Mas é bom eles saberem que essas coisas acontecem na língua. Então, assim, eu diria que Petrobras é uma palavra só, mas ela é feita a partir de um acrônimo, né? Ou de uma sigla, né? Petróleo Brasileiro, Petrobras, né? É tipo, vocês sabem que a palavra laser, né? Ela já é tão, mas ela é um acrônimo. Cada uma daquelas, agora eu esqueci,
mas cada uma daquelas letras, o L, o A, o S, cada uma tem um significado, e aí virou laser para todo mundo, né? Mas começou como uma sigla. Daí eu falo assim, bom, então a gente, ó, interessante saber como as palavras são formadas. Então, saber uma palavra também é saber o som dela, né? Mas a gente sabe o som das palavras das nossas próprias línguas? Por exemplo, essas palavras aí são palavras que criam problemas em português, né? E aí você vê, assim, as pessoas pronunciando errado, errado. Eu vou dizer, eu não gosto de errado, porque, assim, às vezes eu acho que a forma mais popular acaba sendo melhor. Por exemplo, eu adoro ponhar. Eu acho ponhar uma palavra linda. Acho que a gente não, que esse verbo devia ser assim, sabe? Que pronto, acaba, porque pôr é muito difícil, né? A irregularidade dele. Mas sou eu, gente, é pessoal, né? Mas, ó, você tem essas palavras aí, você pensa assim, como é que você vai pronunciar essas palavras? Será que eu sei? Né? Ah, obrigada. Aqui, ó, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Esse é o laser, né? A abreviação do laser, é. Thank you. Aí você tem ali, ó. Então, por exemplo, palavras em português, né? Ó, eu vou falar essas palavras como elas devem ser faladas, de acordo com a nossa regra. É rubrica, é gratuito. Aterrissar escreve com 2 S. Se você for procurar no dicionário, você vai ver lá que tem uma versão com Z escrita que é popular. A forma correta dela, né, básica, é aterrissar. Então, não teria por que essa palavra ter som de Z, né? Aí tem uma regra em português que quando você tem uma consoante e depois uma outra consoante, uma consoante antes do S, ele sozinho tem que ter som de S. Então, todas essas palavras aí, ó, de sub, é som de S. É subsolo. Subsolo é fácil, porque solo, né? Agora, subsistir, quem fala subsistir? Vai lá olhar no dicionário que vai estar escrito que é para você falar com 2 S, com som de 2 S. Subsistir. Eu não falo, gente, eu falo subsistir. Né? Subsídio. Né? Aí essa palavra importada, recorde. E daí, como é que a gente sabe aí, ó, que tem um O com som de O e um O com som de O? Corpo, corpus. Né? Então. Coitado do gringo, né? Pois é. Vai aprender português. Então, é muito mais do que simplesmente aquelas questões daquela menina, né, daquele vídeo da menina que falava do bonitinho, bonito, não sei o quê. Não é, né? A nossa língua parece que é fácil, mas não é, né? É que a gente está acostumado. E para a gente, por exemplo, você vai ouvir aterrissar, tá bom, você vai até reproduzir isso, né? Tem umas coisas que eu adoro no jornal da TV Globo, é que eles têm um padrão, assim, né? E eles falam aterrissar, eles falam gratuito, eles falam circuito, né? Mas você está cansado de ouvir as pessoas falarem gratuito, circuito, aterrissar, rúbrica, né? Então, assim, se fosse rúbrica, teria acento, seria uma palavra proparoxítona, de acordo com as nossas regras, né? Então, assim, saber uma palavra é saber o som dela, mas se eu não souber o som, será que eu não sei a palavra? Né? Ai, peraí, errei aqui. Outra coisa sobre as palavras, os significados das palavras. As palavras mudam. Elas mudam, às vezes elas mudam totalmente, perdem o significado original, às vezes elas mantêm. Por exemplo, ó, pensei em 2 palavras assim bem comuns da nossa vida, celular e animal. Então, ó, celular era isso aqui, ó, de célula, unidade celular. Ninguém nem lembra mais que é de célula hoje, a não ser o pessoal da área de biológicas lá. Você falou celular, é isso que vem na sua cabeça. Você não fala telefone, celular, você fala celular. Aí animal, né, podia ser qualquer animal, né? Esses daqui são animais como fala, selvagens, né? Mas aí, quando uma coisa super legal, né? Tipo, ó, o Pelé fez um gol, um drible animal, né? Então virou um adjetivo, né? E
Por que as palavras mudam? Elas mudam porque o mundo muda, que a cultura muda, porque a sociedade muda, porque a tecnologia muda e muda o mundo e muda as palavras do mundo. Então, assim, quando a gente fala da tecnologia, quando a questão do celular, parece muito mais fácil. Mas você vê essa palavra como animal, né? É uma palavra que a gente fala normalmente. E tem coisas do tipo assim, por exemplo, palavras como que a gente usava como um ser ruim, por exemplo, né? É, e, e, e depois passou a ser usada com uma conotação positiva, né? É animal mesmo, né? Porque eu falei assim, ó, dei o exemplo ali do jogo do Pelé, mas podia assim, tipo, nossa, esse cara é um animal no campo, é positivo isso, não é negativo, né? Então, assim, são coisas muito peculiares. E como é que a gente sabe tudo isso, né? A minha fala de vida, quando eu estou ensinando, é a língua é dependente do contexto, né? Deixa eu ver aqui. Na Bahia usam barril quando estão numa situação complexa e tensa. Tal coisa é barril, olha lá. Por isso que diferentes gerações têm dificuldade de se comunicar. Exatamente. Né? Porque aí a gente deixa de entender o que o outro está falando, né? Porque a palavra muda. Né? Então, por exemplo, aí eu fui pensar fazer uma pesquisa da palavra zika. Né? Eu fui no Corpus olhar. Porque, para mim, zika sempre foi uma coisa negativa. Eu nem estava pensando no Zika vírus, né? Estava assim, ó. Então, aí a gente vem também no sentido da palavra, se ele é positivo ou se é negativo. Então, quando eu sei uma palavra, não adianta só eu saber como eu escrevo a palavra, como ela foi formada, qual é o som que ela tem. Eu também preciso saber o sentido dela, a conotação, se ela é positiva ou negativa. Daí eu fiz uma pesquisinha aí no corpus. E aí eu descobri o seguinte, que eu sei que é positivo a zika quando é zica, foi zica. Verbo ser, antes de zica, positivo. Agora, quando é negativo, deu zica, teve zica. Eu peguei aqui uns exemplos do corpus, ó. Eu pus o zica aqui, ó, do corpus do português brasileiro, né? Do português, mas eu só peguei exemplos brasileiros. Então, assim, só pus uns exemplozinhos aqui, ó. Aí você tem a palavra zica, ó. Tem os dois últimos exemplos, ó. É zica, ó. Espero que seja com banda. Mesmo se não for, o moleque é zica. Aí esse Mortal Kombat é zica, é super criterioso quando o nível dos lutadores é... Então, assim, pô, é legal, é super bom. Aí quando eu tenho assim, ó, eu tenho a questão da doença lá, né, que aí sempre aparece com outras, né, dengue, zika e tal. E aí tem as coisas assim, quando a zika é negativa. Então, ó, afastar a zika, show zika, afastar a zika de novo, sai zika, deu zika, dava zika. Então, o que me faz saber se a palavra é positiva é a mesma palavra. Mas, gente, eu juro para vocês, quando eu era mais nova, não tinha esse negócio de zika ser positivo, não. Eu acho que faz uns, sei lá, 10 anos, um pouco mais, que zika apareceu como uma coisa positiva. Deixa eu ver. Zica virou verbo. Nossa, zicou. Mas aí zicou o nosso rolê é positivo ou negativo? Porque eu acharia que como verbo é negativo. Ah, então. Né? Então, aí também tá zicado, deu zica. Então, esse aí faz parte da minha época também, assim, né? Mas, mas o que me surpreende é o zika positivo, né? E é a primeira vez que eu vi isso, assim, eu estava aí em São Paulo com a minha irmã, meu sobrinho tinha. Isso faz uns 10 anos mesmo, 13, assim, e meu sobrinho falou assim: nossa, passou uma Ferrari, assim. Ele falou: nossa, esse carro é zica. Eu falei assim: como assim é zica? Né? Aí tem o substantivo ziquinha. Nossa, gente, tá vendo? Ó, isso que eu só estava pensando na conotação de positivo ou negativo de uma palavra. Eu peguei o zica de exemplo. Né? Agora imagina a gente fazendo isso em inglês. Aí que dá o problema de idiomaticidade, porque daí você usa a palavra daquele jeito que você sabia, mas as pessoas estão usando de um outro jeito, um sentido positivo ou negativo. Né? Então, saber uma palavra também envolve saber o sentido dela. Gente, eu acho que eu vou deixar vocês assim mais tristes
do que feliz. Eu vou deixar vocês com dúvidas no fim dessa palestra do que com soluções, né? Mas a ideia é essa, assim, desculpem, né? Aí vem uma coisa que chama priming, né? Como é que a gente sabe se é positivo ou negativo? Isso é baseado no Howe, Michael Howe, 2005. Né? Como é que a gente sabe se é positivo ou negativo? Pode ser por uma palavra que vem antes ou depois, né? Igual a gente viu aqui essas questões da Zika, né? Mas também, por exemplo, a palavra acolhedor. Acolhedor, vocês acham que é uma palavra que tem uma ideia positiva ou negativa? Positiva, né? Então, assim, fica bem simples, né? Então, é uma palavra positiva, porque dá a ideia de conforto, gentileza, bem-estar. Então, a gente tem exemplos como ambiente acolhedor, sorriso acolhedor, clima acolhedor, uma família acolhedora. Então, quando eu tenho um exemplo assim. Espera aí, deixa eu ver aqui. Acho que eu errei aqui, ó. Ficou na ordem errada. Quando eu tenho um exemplo assim. Ai, gente, baguncei aqui, desculpa, ó. É um restaurante acolhedor. Então, quando eu tenho esse exemplo, é um restaurante acolhedor, a minha ideia é um restaurante legal, né? Ele é positivo, certo? Baguncei o slide aqui, gente, desculpa. Agora, quando eu pego uma palavra como despejar, né? Eu penso assim, não sei. Aí eu penso, que tipo de coisa a gente despeja? A gente despeja resíduo tóxico, despeja lixo, despeja esgoto, né? Também despeja inquilino, despeja família, despeja críticas, reclamações. Então, qual que é o priming de despejar? É negativo. Quer dizer, quando a gente ouvir essa palavra despejar, a gente vai pensar numa coisa ruim. Assim como a gente ouve, quando ouve acolhedor, vai pensar numa coisa boa, né? E aí, então, peraí, aqui, ó. Eu só inverti o acolhedor aqui. Era para ser. Aqui no azulzinho era para ser o despejar. Aí, quando você tem uma coisa assim que aconteceu recentemente, né, assim, nos últimos anos, as pessoas falam assim: os professores, nós, né, despejam conteúdo. Então, quando a gente vê uma frase como ela, automaticamente o professor fica negativo. Porque a gente está predisposto a entender que uma coisa despejada é ruim. Então, usar uma palavra como essa numa frase como essa não é por acaso. É para que o professor. Esse é um exemplo que eu estou dando que é real. Né? Assim, que é para o professor ser sentido como uma coisa negativa. Entendeu? Então a gente fica. Né? Mas a maioria das pessoas não tem noção disso. Né? Porque tá bom despejar conteúdo, passar conteúdo, dar conteúdo, parece que é a mesma coisa, né? Mas a gente dá presente, né? Agora, despejar, a gente despeja lixo, né? Esgoto. Então, fica com coisas que são despejadas são negativas. Quem despeja também não é bom. Então, assim, escolher a palavra que tem o sentido, a conotação, a ideia que eu quero passar, também é importante saber, né? Qual é esse conceito que a palavra traz junto com ela. Outra coisa, né? As palavras têm colocações. O que é isso? É a probabilidade de uma palavra ocorrer próximo de outra palavra. Então, olha esses exemplos que eu dei para vocês aí. Quais vocês acham que parece natural, normal, e qual vocês acham que é estranho? Então, a gente tem cheiro forte, cheiro pesado, tomar uma decisão, beber uma decisão, profundo respeito, pesado respeito. Porque, por exemplo, forte pode ser sinônimo de pesado, mas os dois combinam com cheiro. Então, cheiro forte é natural, né? Agora, cheiro pesado é estranho. Essas palavras não combinam, não se colocam,
uma do lado da outra nesse sentido. Tipo, tomar uma decisão ou beber uma decisão, né? Ninguém bebe, né? Decisão, né? Mas se a gente pensar em inglês, né? E aí a gente não take a decision, a gente make a decision, né? Então, exato, são mesmo sendo sinônimos, porque a questão é, os sinônimos não são perfeitos. Eles podem servir num contexto, mas não no outro. Então, a gente tem essa questão da colocação. Para saber uma palavra é também saber com quais palavras elas combinam. Então, tomar uma decisão é natural, mas beber uma decisão é estranho. Com profundo respeito, natural. Pesado respeito, né? Aí é o problema do aprendiz, né? Do falante não nativo, porque aí a gente traz do português para falar em inglês, traz do inglês para falar o português ou da outra língua e fica esse negócio esquisito. Né? Deixa eu ver se alguém... que às vezes eu ouço um barulhinho aqui, eu fico vendo aqui. Outra coisa, palavras têm gramática. Mas gramática que eu quero dizer para vocês, assim, elas têm relacionamentos gramaticais, são coligações. Então, elas têm colocações que combinam uma palavra com outra palavra. Mas tem também palavra gramatical que combina. Você consegue saber o que está faltando nessa frase? Então, né? Como é que a gente sabe? Porque as palavras têm combinações gramaticais. Então, o ir é mesmo que a gente fala, foi no cinema, né? Assim, no dia a dia, a gente não usa o a para ir, né? Deveria, né? Mas nem todo mundo, né? Mas também não faz diferença na comunicação. Faz diferença fazer prova, né? Para passar no concurso, mas na comunicação não faz. Em inglês também tem isso, né, gente? Assim, tem aquelas coisas que você aprende, tem que falar assim, do you have a car? Or did you go to school? E aí, né, fala assim, went to school? Né? Sem o did. Então, né, acontece, né, na linguagem coloquial. Mas para fazer prova, para fazer, né? Então, mas assim, mas a gente sabe o que está faltando. A gente sabe o que está faltando, porque as palavras também combinam com formas específicas gramaticais. Então, aí a gente vai ter, assim, coisas do tipo, por exemplo, verbo mais de. Eu pus 2 exemplos só de cada um, né? Falar de, gostar de. Ou a gente pode ter um adjetivo, mais o de, mais o infinitivo. Por exemplo, difícil de fazer. Um verbo no infinitivo, né? Estranho de olhar. Tem o substantivo, mais de, mais infinitivo. Por exemplo, vontade de dormir, coragem de brigar. Eu pus só esses exemplos, gente, mas tem um monte de coligações possíveis, dependendo da palavra que você está usando. Eu peguei o de como palavra, como palavra de núcleo, mas são várias combinações que acontecem, coligações. Então, assim, que você espera uma palavra gramatical, né? Então, você espera que depois, se tiver um adjetivo, se tiver o de, a próxima palavra vai ser um verbo no infinitivo. Né? E a gente sabe. Como é que a gente sabe? Porque está acostumado, porque está vendo, porque você não precisa estudar para isso, né? Você já bateu o olho lá, você sabe. Então, saber uma palavra também é saber com que palavras elas combinam, a palavra combina, com que gramática ela combina. Né? Por exemplo, eu falei para vocês que a minha palavra favorita era oblivious. Eu sei o significado de oblivious. Eu sei que ela deve combinar. Nunca parei para pensar também, não. Estou pensando aqui agora, que combina com um verbo, né? Verbo to be antes, né? He is oblivious. He's being oblivious. Mas deve ter outros tipos de combinação. Né? Como eu gosto de oblivious, porque eu gosto do som, eu nunca parei para pensar em todos esses detalhes. Então, será que eu sei mesmo oblivious? Então, como é que a gente sabe? Né? Como é que a gente
vê essas coisas? Como é que a gente estuda? Como é que a gente percebe? Ainda mais se for numa outra língua. A gente tem que olhar as evidências no corpus. Então, e eu sou uma pessoa, por exemplo, para fazer esses slides para vocês, eu fui lá no corpus do português. Pegar exemplos de verdade, porque se eu ficar inventando, eu posso inventar coisa que não é real, não é frequente. Né? Então, eu vou lá olhar em como essas coisas acontecem de fato na língua. Né? É meio CSI, assim. Você vai lá e procura e descobre com o que elas combinam. Né? Tanto em termos de gramática, como em termos de palavra com palavra, né? Colocação. Mas vocês viram lá na questão do Zika, por exemplo, ó, a gente sabe que o sentido está atrelado ao verbo. Né? O que é que vem antes? Outra coisa, então assim, e aí? Bom, como é que eu guardo as palavras? Então, como é que a gente sabe disso? Como é que organiza, né, essa coisa toda? Né? Como é que é esse computador... A Simone colocou o link do corpus do português. Como é que esse computador funciona, né, nossa mente, assim? A grande verdade, gente, é que ninguém sabe direito como o nosso cérebro funciona, né? Como é que a gente guarda tanta coisa e tal. Mas a gente tem uma ideia, né, de como a gente tem essas coisas na nossa cabeça, assim, os estudos, né, provam. Então, assim, a minha ideia estava pensando, né, como é que a gente organiza esse vocabulário na nossa mente? Como é que a gente lembra das palavras? Por que que a gente não conhece e não usa? Se for assim, também, por que todo mundo, né, não usa as mesmas palavras e conhece as mesmas palavras? Então, assim, o que a gente sabe sobre isso, né? Então, parece, ninguém nem tem certeza, que as palavras estão, de certa forma, organizadas em nossa mente. E essa organização, ela não é igual para todo mundo. Né? Tem uma outra coisa sobre as palavras. A palavra tem um formato, uma coisa visual, que ou é associação a, sei lá, caneca, né? Ou a imagem da caneca, ou a cara da palavra, como ela escreve, que faz a gente lembrar delas. Acho que é por isso também que os professores alfabetizadores, quando vão ensinar números, põem o pato para aparecer o 2, né? Para ficar mais fácil, né? Da gente lembrar. Como a gente tem falado aqui desde a hora que eu comecei, conhecer uma palavra envolve diferentes aspectos, não é só falar assim, tá bom, li essa palavra e aprendi, pronto. Não é bem assim, para a gente poder dizer que conhece direito, né? Conhecimento de vocabulário está ligado ao nosso conhecimento de mundo. O que é isso, né? Por exemplo, eu mudei aqui para o Rio, né? Todo mundo fica com esse negócio de biscoito e bolacha. Biscoito e bolacha é nada. Esse negócio assim, biscoito e bolacha é o que as pessoas querem falar. E tanto faz se for biscoito, se for bolacha, né? Porque para a gente é bolacha, mas aqui no Rio é biscoito. Eu falo para as pessoas, biscoito para mim é biscoito de polvilho. Mas tudo bem, já acostumei. Estou falando biscoito agora para não ficar esquisita. Tá. Aí, assim, tô chegando no fim. Aí, assim, ó. Não, gente, mas aí um dia eu tô numa reunião aqui e me passam um papel em branco e falam assim para mim, bota teu nome aqui. Eu dei um tilt. Assim, o que essa pessoa tá falando? Assim, bota teu nome aqui. É porque eu não boto nada, gente, eu ponho. Entendeu? E aí, de repente, né? Aí que eu me toquei que era uma. Aí alguém falou, não, uma lista de presença. Então, assim, por isso que eu falo, biscoito. Aí eu vou aqui no. Pois é. Mas agora, minha sobrinha, que mora em Araçatuba, tá botando as coisas também. Ela fala bota por causa das traduções, das dublagens, dos desenhos, das coisas que ela assiste. Fui num boteco aqui na esquina, pedi um suco, veio uma pessoa do meu lado e falou assim: me dá um joelho. Na minha cabeça, veio um joelho de porco, gente. Joelho enrolado de queijo e presunto. E aí depois me disseram que ali em Niterói, do lado, joelho chama italianinha. Então, assim, essa coisa de
Biscoito e bolacha é nada. É só a hora que você para, que você está vivendo no dia a dia, você vê que é uma questão de conhecimento de mundo, de contexto. Então, assim, eu falo a mesma língua, o nosso estado é próximo um do outro, né? Assim, não estou falando do Amazonas, é o Rio de Janeiro e São Paulo. E eles falam coisas diferentes da gente, e a gente faz coisa diferente deles. Pois é. Ah, inclusive, aqui perto da minha casa tem uma lanchonete que chama Joelheria. Eles fazem joelho de tudo. Doce, salgado, assim, que é um monte de aquela massa enrolada que muda o recheio, né? Então, questão do pão francês, né? Então, tudo isso é. Então, o que a gente precisa entender, né, para ver como que a palavra tá na nossa mente? Como é que ela entra, como é que a gente armazena e como é que a gente recupera, né? Como é que a gente chama essa palavra de volta? Então, o input é oral, visual, né? Eu até pus essa frase assim, né? A gente sempre ouviu dizer quem lê mais escreve melhor. Então, quanto mais input você tem, mais você sabe. Né? Pode ser lendo, pode ser ouvindo, pode ser repetindo, pode ser lá no boteco, aprendendo o joelho, né? E como é que a gente armazena? Então, as palavras são armazenadas em redes de relacionamentos e associações que estão em constante atualização. Então, às vezes a gente lembra de uma palavra porque lembra da que coloca com ela, ou porque você lembra da família semântica, por exemplo, ela fala assim, cachorro, é um animal, tal, porque tem sinônimo, tem antônimo. Então, às vezes você pode lembrar do alto por causa do baixo, né? Pessoas que têm problemas assim de fala, por exemplo, quem teve derrame, por exemplo, né? Às vezes não consegue articular tudo e a pessoa vai fazendo associações, né? Quer falar quer que o outro entenda, mas a palavra que ela quer falar não vem, então ela vai falando outras, né? Então, por exemplo, quer falar garagem, mas fala carro, fala guardar, porque a palavra garagem não vem. Isso acontece com a gente de vez em quando também, né? Então, como que a gente recupera? Então, isso também é bem pessoal. Nós recuperamos de forma independente, diferente. E depende da habilidade de cada um e do recurso de cada um. Então, tem gente que tem memória visual, tem gente que de uma vai puxando a outra, né? Mas o que vale a pena ressaltar é que a gente tem vocabulário ativo e passivo. Então, tem aquelas palavras que a gente usa mesmo, e tem aquelas palavras que a gente conhece, mas que a gente só lê ou ouve e nunca usa. Então, esse é um vocabulário meio passivo, né? Você não põe em prática. Né? Bom, enfim, cheguei aqui para uma definição do McCarthy, O'Keefe and Walsh, de 2010. Vou ler essa daqui, tá, gente? Palavras são mais do que meros containers com significados. Elas existem numa matriz complexa que as conecta a morfemas, que são prefixos e sufixos, outros significados, sinônimos e antônimos, outras palavras, isso é, as palavras com as quais elas têm probabilidade de ocorrer ou se associar, padrões gramaticais, unidades com várias palavras, né? Grupos de palavras que são fixos, formando frases, expressões e expressões idiomáticas, tipo a propósito, né? A matriz vai muito além das sentenças, de textos escritos e falados, e compreende dimensões cognitivas e sociais. Então, por que eu preciso conhecer uma palavra? Né? O que eu preciso saber para saber que eu sei uma palavra? Eu preciso saber a forma dela, como elas são formadas, como elas significam, como elas se relacionam umas com as outras, como elas funcionam na sociedade, como elas nascem ou se transformam, como elas soam, como elas funcionam. E por que eu preciso saber tudo isso? Né? Aquela pergunta lá no começo da minha fala. Porque elas não funcionam isoladamente, nem randomicamente. Não é aleatório. A gente não usa uma palavra qualquer, tanto que tem aquelas que são esquisitas. Segue padrão. A língua é padronizada. Porque o significado depende do contexto. Então, a gente viu lá a questão da Zika. Né? A gente tem um contexto ali. Porque sons e escrita influenciam a compreensão e a memória. Eu sempre tenho quando eu quero falar de sílaba tônica, eu sempre falo uma frase assim para os meus alunos, Vou ver se vocês entendem o que eu falei. Ontem eu comprei um sapato numa loja A. Eu só mudei a sílaba tônica, gente. Eu falei ontem eu comprei um sapato numa loja. Só que eu falei ontem, comprei um sapato,
Molojar. Só para mostrar que a sílaba tônica é importante. Então, o som muda tudo. Imagina o estrangeiro aprendendo, aí você muda a sílaba tônica. E aí a pessoa não entende o que você está falando. E fora que a gente tem palavras que têm 2 sílabas tônicas, e aí muda o sentido, tipo válido, valido, né? Quando é verbo e tal, assim. Aí, a gente também precisa aprender, saber porque a formação de palavras ajuda a compreender novas palavras, né? Quando você sabe o que o in, o i é não, né? Você deduz uma palavra nova, né? Porque as palavras carregam valores sociais e ideológicos, como a questão do despejar, porque fluência depende mais de padrões do que de regra. Então, você pode dar um monte de regra, mas ela não vai resolver seus problemas, né? Não é língua em uso, né? É regra, né? Que muitas vezes dá certo. Então, como é que eu sei que eu sei uma palavra? Vou voltar lá. Qual a sua palavra favorita? O que você sabe sobre ela? Você sabe tudo isso sobre a sua palavra favorita? Ou a palavra que você escolheu? Por isso que eu falei, gente, então, será que eu vou deixar vocês com mais dúvidas? Vocês vão sair daqui falando, cara, não sei nada, achei que eu sabia e não sei. Claro que a gente se vira sem saber todos esses detalhes, mas nós somos professores. Então, a gente precisa estar mais, assim, aware, né, sobre isso. Aqui são minhas referências. Aí fiz uma frase de efeito aí para seguir o padrão, ó. A Cristina Aguilera cantava nesse, né? Words can bring me down. Eu complemento assim, however, they can drive you crazy. Obrigada, gente. É isso. Muito obrigada, Patrícia. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Leonardo, por favor. Yes. Boa noite, pessoal. Patrícia, no meio da sua apresentação eu fiquei pensando, porque assim, até então a minha palavra favorita é butterfly. Antes eu tinha um super julgamento com ela, porque pensava manteiga e mosca ali, o que tem a ver? E aí eu fui pesquisar a etimologia dela, e os indícios dizem uma história muito bonita do porquê que ela chegou a se tornar butterfly, apesar de não ser consenso e tudo mais. Aí, pensando na história, criando toda essa narrativa na minha mente, eu achei ela uma palavra muito bonita e se tornou minha preferida até agora. Só que, no meio da sua apresentação, eu fiquei pensando que nós vemos as palavras, como exemplo do Zika, muito no contexto contemporâneo. E aí eu penso, quanto que o estudo da etimologia, por exemplo, pode nos ajudar e ele é útil para o entendimento de uma palavra atualmente? Então, eu acho que é muito, assim. Inclusive, essa coisa do butterfly eu também fui procurar. Porque eu acho uma palavra. Você ficar pensando assim, não, o que tem a ver, né? Isso, né? Então, eu vi também que não tem consenso. Eu adoro etimologia. Eu gosto de saber de onde as coisas vêm. E até porque faz o sentido para você ver quando ela muda de sentido. Né? Quando você pega assim também, porque, por exemplo, é fácil para a gente, não sei, né, para vocês, quando você pensa assim, eu que vi o mouse nascer, né, então eu sou antes do mouse, né? E aí você pensa, então o mouse parecia um rato mesmo, então tá certo, porque ele tinha cara de rato, né? Então fazia todo sentido ele chamar mouse, né, do computador. E aí, de repente, as pessoas nem lembram mais que mouse é um camundongo. Ainda bem que tem o Mickey, né, para salvar essa situação. Então, você vê, né, então, saber que aquele aparelho chama mouse porque ele parece um mouse é importante, porque te ajuda, inclusive, a memorizar o significado da palavra, como ela é, né? Então, assim, aquela história do 2 com o patinho, né? Sim. Então, ou, por exemplo, os recursos mnemônicos, né? Que a gente usa para decorar planetas, as fórmulas matemáticas, de física, né? Que para a gente é bem difícil, né? As musiquinhas. Então, assim, isso tudo ajuda. Então, saber a origem da palavra é muito bom. Né? Tem gente que não liga, eu tenho que dizer assim, que tem gente que não faz essa associação, mas para quem faz, é útil. Eu faço, você faz. Então, para nós serve, né? Sim.
Obrigado. Como eu disse, né, a gente retrieve a palavra de maneiras diferentes, né? Sim. Obrigado. Obrigada. Por favor, José. Oi, Luísa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Assim, eu já pensei numa palavra totalmente diferente, complicada, porque eu pensei no get. Assim, eu nunca vi sufixo, nada ligado ao get. E é uma palavra que onde você coloca, parece que ela encaixa, parece que é tipo um tapa-buraco. Então, se você não souber mais ou menos quais são as possibilidades que você consegue com get, porque você tem get down, get on, get over, get it, do you get English, get that for me. Você usa get para milhões de coisas. E assim, é uma coisa assim, já que não adianta você saber de onde veio o get, se tem etimologia do get. Como é que fica isso? Se você Não, aí o get sabe... aí não, o get não é uma questão de etimologia, né? Porque não é uma palavra de conteúdo, que é diferente do butterfly, né? Mas já é uma outra pegada nessa visão, né? E aí veio essa palavra na minha cabeça. Não, e get é uma palavra linda, né? Mas você tem os prefixos, porque você tem forget, forgettable, unforgettable, né? Então Assim, você uma palavra tem. tão doida, né? Que assim, ela entra em várias possibilidades, né? De você pode colocar. A questão da palavra que se muda de sentido com uma partícula gramatical, né? Que é a questão do get, que tem muitos sentidos, né? Que são todos esses phrasal verbs aí que você mencionou, né? Então, assim, e nem sempre é uma coisa transparente, às vezes é uma coisa opaca, né? Porque, por exemplo, get in, tudo bem, né? Você sabe que o in é dentro, get in entrou, tal. Mas aí você tem um monte de get off, por exemplo, já é uma coisa complicada, né? Então, nem tudo é transparente. Então, essa é uma outra questão, mas essa é aquela que você tem que saber a formação mesmo, né? A etimologia não vai ajudar. É uma outra. Uma outra linha. Mas sabe, por isso que eu falo, você tem que saber que ela tem sentidos diferentes, que ela se associa a palavras ou a partículas que vão dar um novo sentido para ela, né? E a gente vai aprendendo essa questão do input. Né? Como é que você viu todos esses exemplos de get que hoje você lembra deles? Mas quando você estava aprendendo inglês lá, sei lá, 20 anos atrás, você não conseguia, que era um sacrifício. De repente, não é mais. Né? Muita música, né? Muita música. Sim. Muita música, muito input. Então, a música é seu input, é o que entra, né? Onde você vê. Quando eu coloquei aquele negócio, quem lê mais, escreve mais, mas assim, o ler ali pode ser ouvir música, assistir filme, jogar, né? Porque o videogame também te dá um monte de palavras e tal. Então, assim, é de onde você tem o seu input. Né? Acho que, não sei se eu respondi sua pergunta. Não, claro, com certeza. Você tem que estar o tempo todo envolvido com a língua, porque a língua muda, ela vai mudando. Como, por exemplo, eu nunca tinha escutado Zika de uma forma positiva, sempre foi negativa na minha cabeça. Então, você trouxe exemplos que são positivos. Eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar. Zika eu peguei uma coisa que era real para mim também, que foi surpresa para mim também. E tem palavras que eu uso, olha só, eu tenho 62, né? E que meninos são sobrinhos, filhos das minhas primas, que eles não entendem. Uma vez eu falei, você está zanzando? Ele, zanzando? Eu não sabia o que era zanzando. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas ele não Você sabia. Você está vendo? A língua muda. A língua muda. Então, se você não está acompanhando a língua, você não está se mantendo atualizado, lendo coisas atuais, uma hora você vai se perder naquele contexto. Certamente. Aliás, eu tenho que dizer que isso é uma coisa que eu adoro de dar aula, porque assim, eu sempre estou aprendendo as coisas novas com os alunos, né? Então você envelhece menos linguisticamente. Pelo visto, eu estou velho, porque eu falei zanzando e ele não entendeu nada. Então, eu entendi. A gente já é de uma outra geração, mas para essa geração mais nova. Outro dia numa aula eu falei folhetim. Ninguém sabia que era folhetim. Né? Uma coisa
meio. Você tem que estar o É tempo verdade. todo E a gente tem que voltando. saber o que entrou no lugar do folhetim, né? É bem doido. Mas adorei, foi ótimo. É bem bacana Obrigada. essa matéria. Mas, assim, é uma coisa assim, bem para você parar para pensar, é bem, né, ficar na sua cabeça ali. Aí vieram várias coisas na minha cabeça, né? Exemplos que eu tive na vida real, que eu fiquei assim, como uma vez eu falei feel, e o cara não estava entendendo. Você tá um cheiro ruim, você can you feel it? Ele olhava para minha cara, tipo assim, porque para eles feel não se encaixa com a questão de cheirar, de sentir cheiro. Hum. E uma outra questão que aconteceu comigo foi um cara que chegou e disse, do you get English? Aí eu saquei o que ele queria dizer pelo contexto, né? Aí eu falei, não, eu falo alguma coisa, sei alguma coisa. Mas eu nunca tinha escutado antes alguém me perguntar se eu sabia inglês usando get. Usando get. É meio doido isso. Legal. Mas Pedro, ai, desculpa. Pedro, você tem uma pergunta? Então, sobre, né, palavras e como cada um interpreta de um jeito, é, assim, tipo, peraí, eu olhei até um comentário aqui, é, eu acho que a Aniele Fioruz disse, né, que tem um texto, Anker e Braga Lemos, tá sobre, é, não, é, bom, não, é, desculpa. Tranquilo, Pedro. Eu tô pensando aqui, você começou a falar isso, eu pensei numa coisa assim, por exemplo, ó. Por exemplo, assim, por exemplo, postar. É, por exemplo, não sei como as pessoas sentem, mas eu acho que a palavra por si só, eu acho que já me dá uma angústia, sabe? Eu te Ah, entendo, ah, porque eu ia te dar um exemplo sobre praia, por exemplo. Então, assim, existe uma coisa pessoal ali. Tem gente que gosta de praia. Aí, praia é uma palavra que remete a coisas positivas para você. Então, é uma palavra que você lembra muito bem. Aí tem gente que detesta a praia, foi para a praia, queimou o pé, ficou queimado, não sei o que, então a experiência é ruim, teve uma experiência muito ruim com praia. Então, praia para essa pessoa não é uma palavra boa, é uma palavra que é sempre negativa. Embora praia devesse ser uma palavra neutra, né? uhum, Agora coisas que então a nossa própria experiência de vida também traz o nosso relacionamento com a palavra, né? Se ela pode soar positiva ou negativa pessoalmente. Então assim, tem o seu contexto de mundo, né? O que você sabe sobre o mundo, tem o contexto de próximo, mas eu tenho a sua experiência pessoal. Um exemplo que eu sempre dou é do uhum, sol. Assim, ó, você fala assim, por exemplo, as pessoas que moram na Inglaterra, o sol para elas é Here comes the sun, lá, 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 né? Porque elas querem o sol, porque lá só chove, né? Agora, você acha que a pessoa que mora lá no Nordeste, no sertão brasileiro, tem esse mesmo sol? Essa mesma não, emoção em relação ao sol? Então é o existe, contrário. exatamente, então também existe uma relação afetiva, né? Tipo, para quem mora num lugar que só chove, o sol é tudo de bom. E para quem mora num lugar onde o sol castiga, essa pessoa quer chuva, né? Então, essa experiência pessoal que você tem com uma palavra também influencia no como você se relaciona com ela. Mas nem sempre, assim, tipo assim, teve bem antigamente, né, vamos dizer, muito tempo atrás, eu tinha muita agonia, assim, só de falar da palavra sangue. Hum. Eu tinha, já senti, eu acho que muita aflição de ouvir a palavra sangue. Agora eu não sinto mais tanto.
Então, isso é mais um exemplo que serve naquele negócio de que a palavra muda, o mudo muda, a gente muda, o nosso relacionamento com as palavras também, né? Porque tem essa questão afetiva da gente com as palavras também, né? Não é só a questão, assim, por exemplo, que eu falei para vocês, minha palavra favorita é oblivious. Eu tenho outras palavras que eu gosto, tem palavra que eu não gosto, assim, que eu não gosto por causa do sentido, que eu não gosto porque me dá aflição também, né? Isso acontece com todo mundo. Eu acho que, então, isso faz parte de como a gente guarda, armazena e busca essa palavra pra gente, quando tá aprendendo. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar palavrão em inglês. Porque eu não tenho a cultura, não tenho minha mãe na minha cabeça a vida inteira, não pode falar palavrão, não pode falar palavrão, porque é na outra língua. Agora, em português, é difícil, né? Muito obrigada, Patrícia. Infelizmente, já deu o horário. Então, isso é muito triste, né? Que a gente não consegue estender, porque, né, tem o cronograma para ter bastante vozes. Mas agradecemos demais, foi muito interessante. E esperamos que volte. Vai ter outros eventos, esperamos que você volte. É sempre Obrigada, bem-vinda. pessoal. Agradeço, adorei a interação, adorei que vocês participaram, gostei das perguntas. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, foi legal. Agora a gente sai da sala? A gente continua, né, para a próxima apresentação, né? Da Regina, isso. Tá ótimo, então. A gente vai para o outro link agora, tá, gente? Um beijo. Outro Obrigada, link. Patrícia. Então tá. Obrigada, Sim. Tchau, gente. Tchau.